Bom, hoje nós vamos ver como ter equilíbrio emocional, como controlar nossas emoções. Não é fácil não, vamos lá? Olá, nosso assunto hoje não é fácil. Como ter equilíbrio emocional, um exercício diário para nós conseguirmos controlar as nossas emoções. Bom, o que a gente precisa para ter equilíbrio, para trabalhar esse equilíbrio emocional? Primeiro a gente tem que planejar, seja lá o que for que você vai fazer, a vida, mas ter um planejamento do seu dia a dia, da sua rotina. Isso ajuda o encadeamento a não ter surpresas, ainda que alguma coisa aconteça. Depois você tem que reconhecer e aceitar os seus limites. Quando a gente reconhece nosso limite, a gente não vai além e aí a gente se enrola, fica cansada. Então essa aceitação, eu sou desse jeito, eu consigo ir até determinado ponto, mas não dá pra mim. Isso ajuda no manter o nosso equilíbrio. É bom também a gente aprender a brincar de vez em quando para liberar o estresse, fazer uma piada, a gente mesmo rir do que acontece, descontrair, isso ajuda muito. Focar sempre no que é positivo. Parar um pouco de criticar os outros, de criticar a si mesmo. Vamos valorizar o que a gente tem de bom, agradecer. Isso é maravilhoso. Perdoar o outro, né? Se perdoar, focar no positivo, parar de criticar os outros, se autocriticar, se aceitar, tolerar os outros, perdoar, ser grato, esses sentimentos todos de ver o positivo, de perdão, gratidão, são sentimentos que não só nos trazem o bom. Esses sentimentos nos fazem bem. E quanto mais você exercita a gratidão, o perdão, olhar o lado positivo das coisas, se aceitar, melhor você vai ficar. Exercício diário, isso tá em todos os manuais para qualquer coisa, sempre o exercício. Relaxar. Então ter um momento seu para tomar um café, para fazer uma meditação, ouvir uma música, alguma coisa que faça você respirar, né? Tomar fôlego para começar de novo. E falar sobre os problemas. Não adianta a gente guardar tudo pra gente sempre, né? Aqui no Vamos Mulherar, principalmente em relação aos abusos, à violência, mas não só em relação a isso, né? Falar, colocar para fora o que você sente, isso é muito importante. Quanto mais a gente guarda, mais aquilo vai sufocando a gente, mais faz mal pra gente e você não enfrenta a situação e não é bom para ninguém, nem para você e nem para quem convive com você, e menos ainda para o seu equilíbrio emocional. Nós temos um autor chamado Daniel Goleman que ele elencou algumas habilidades que desenvolvem esse equilíbrio, né? Essa chamada também de inteligência emocional. E muito importante é o autoconhecimento. Todas as ferramentas que você puder utilizar para se autoconhecer, saber seus limites, saber os seus sentimentos, os seus traumas, o que te incomoda, o que te faz bem, o que te faz feliz. Tudo isso é muito importante, não só para o controle das emoções, mas para tudo na vida. A autorregulação, ele diz. O que é a autorregulação? É a capacidade da própria pessoa se acalmar quando ela estiver nervosa, da própria pessoa se colocar para cima quando ela estiver chateada. Então aquele dia que você acorda mais ou menos, ai, tá chateado, você tem a capacidade de você, não, vambora, é a hora, hoje vai ser um bom dia, então você se coloca para cima. Isso é muito importante, é automotivação. A empatia, olhar o outro com mais compaixão, entender a situação que ele está vivendo. É muito comum se falar que empatia é se colocar no lugar do outro, mas na verdade você fica no seu lugar, só que você olha o outro de acordo com a situação dele, de acordo com o que ele está vivendo. Um olhar empático é um olhar com mais generosidade, para entender a situação daquela pessoa.
E desenvolver relacionamentos. Nós já falamos aqui que relacionamentos, amizades, quanto mais você tiver, melhor a sua vida será. Então, amigos, família, parentes, colegas do trabalho, se encontrar depois do trabalho, no final de semana, um churrasco com amigos, esportes coletivos, isso tudo faz muito bem para você. Muito se fala em inteligência emocional. O que seria? Uma mulher emocionalmente inteligente é aquela que consegue identificar suas emoções com mais facilidade. E aí tem um autor que eu gosto muito e aprecio muito a teoria dele, né? Ele diz que nós normalmente reconhecemos o extremo da emoção, mas a emoção ela começa muito antes. E se a gente se conhecer, a gente pode parar esse processo para não explodir. Por exemplo, antes da raiva vem um desconforto, vem um desagrado. Se ali, naquele momento, você tem autoconhecimento, essa situação não está me agradando, está me gerando um desconforto, você tem a escolha de como você agir. Mas se você prosseguir, esse desconforto vai virar um aborrecimento, esse aborrecimento vai virar uma irritação e dali vai para uma raiva e quando chegar na ira você já explodiu, falou o que não queria, fez o que não queria e aí não tem mais controle. Então, todas as emoções, elas têm um caminho, né? Um processo, elas começam pequenas. Então, você não se apaixona por uma pessoa. Primeiro você olha, você admira e você vai aumentando para um afeto e quando se vê, você chega no amor e na paixão. Mas começou por um olhar diferenciado, uma pequena admiração e dali vai crescendo. É aplicável da mesma forma. Você olha uma pessoa que você admira, mas percebe, não, essa pessoa não é pra mim. Seja por que motivo for, você pode paralisar ali e escolher. As escolhas são possíveis quando estão no início dos sentimentos, quando ainda não atingimos os extremos. É isso que ele fala. Quando você está no extremo, você já não consegue voltar mais. E esse autor desenhou uma flor chamada Flor de Plutchik. E lá você encontra todas as emoções. Ele, por exemplo, fala que primeiro você começa com uma apreensão de alguma situação. Dessa apreensão, você vai para o medo. E depois, no caminhar, você chega ao terror. E aí você não controla mais. Outro exemplo. Você tem o tédio em relação a alguma coisa. Depois passa para o nojo. E o extremo vai ser a repugnância. Então ele coloca o que é periférico e conforme você vai indo, você chega no extremo, que aí você não consegue mais parar. Vou deixar para vocês se analisarem, poderem se conhecer melhor. Nós estamos falando de emoções. O que são as emoções? São reações a estímulos que podem ser internos, um pensamento, ou externos, um sorriso, uma cara feia, alguma coisa que você viu na rua. Isso tudo provoca em você alguma coisa. Podem ser, por exemplo, reações fisiológicas. A pessoa que está com medo e fica com rubor, fica vermelha no rosto. A pessoa que está nervosa fica com as mãos úmidas. Tem vários tipos de reações, que cada um tem a sua. E aí vai dentro do autoconhecimento que a gente já falou que é importante. Você identificar a sua reação para saber qual o sentimento que você está sentindo. A tão conhecida e falada inteligência emocional, ela diz respeito a você controlar como você se comportar de acordo com a emoção. Se você consegue, como está lá na Flor do Plutchik, identificar onde você está dentro da sua emoção, você vai conseguir se controlar, você consegue se comportar como você quiser. Tudo isso que eu disse é para responder a seguinte pergunta: como você responde às suas emoções? Esse como é a chave da inteligência emocional, tão falada. É você saber identificar, se autoconhecer, para você poder escolher como você vai agir. E aí você consegue ser uma mulher emocionalmente inteligente, que é o que todo mundo quer. Se sofre menos, se vive melhor, tudo que a gente quer. Se você gostou, dê uma curtida, fale com os amigos. E é isso, vamos melhorar.